Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos nessa casa de luz e paz. E para que a gente faça a nossa conexão com Deus, com o alto, com o ser criador, com o ser superior, da forma que a gente se refira a Ele, né? Eu convido todos a, nesse momento, fechar os nossos olhos do corpo físico, descruzar as nossas pernas, posicionar as nossas mãos para o alto, pedindo a Deus essa bênção nesse momento. Pedimos então a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, nosso irmão, que aqui na terra esteve para ensinar a lei de Deus, que é a lei do amor. Pedimos também aos mentores do Grupo Espírita Corrente do Bem, que nos acompanham, nos auxiliam e olham por nós. Também aos nossos anjos da guarda, nossos anjos protetores, que estão conosco, nos intuindo, nos alertando e nos dando o melhor direcionamento. Pedimos a graça de Deus e que nesse momento Ele derrame sobre cada um de nós uma cachoeira de luz, com a luz do entendimento, para que possamos juntos chegar às conclusões do estudo desta noite, se são aptos ou não para nossas vidas. Que assim seja. Então, queridos irmãos, o tema desta noite, baseado no Livro dos Espíritos, que é o nosso livro de estudo, né, desse ano, ele nos traz o tema felicidade. Então, vamos refletir um pouco sobre o que o Livro dos Espíritos nos traz e como é essa tal felicidade. Será que ela realmente existe nesse planeta onde nós estamos, né, nessa passagem? Né? E buscando, então, informações, estudando sobre esse tema, porque a gente sempre fala que o palestrante estuda primeiro para ele e depois ele resolve compartilhar também, né, com os demais. E a felicidade, meus irmãos, ela vem de um axioma matemático que diz: felicidade é igual a expectativa menos realidade. Por quê? Porque tanto as expectativas que a gente tem dessa vida, do nosso semelhante, do nosso trabalho, da nossa vida, de tudo que nós fazemos, elas são mutáveis. E as realidades também são mutáveis. Porque muitas vezes nós fazemos planos, desejamos muito algo e aquilo não se concretiza. E aí a gente tem dificuldade de lidar com esses acontecimentos, né? Então, felicidade para o menino hoje pode ser ganhar um carrinho de controle remoto. A felicidade hoje para uma menina pode ser ganhar a boneca da Barbie. Mas para algumas crianças, na mesma idade, pode ser ter comida na mesa todos os dias. Então, a felicidade, meus irmãos, ela é relativa, principalmente aqui na Terra onde nós estamos. E falando então, né, no Livro dos Espíritos, que é o nosso livro de estudo, a questão 920, Allan Kardec então questiona os espíritos, dizendo assim: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? E a resposta, meus queridos, é a seguinte: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Então, a felicidade na terra depende de cada um de nós. Então, muitas vezes a gente deseja aquele trabalho maravilhoso, faz expectativas, estuda, faz tudo para conseguir aquele trabalho. E o que acontece? A gente consegue. Mas lá no trabalho a gente encontra quem?
alguns dos seres que a gente tem dívida, ou dessa ou de outra vida. E as coisas talvez não corram, né, do jeito que a gente gostaria que corresse, né? E falando em mundo de provas e expiações, né, aqui deixar claro que a felicidade não é desse mundo. A felicidade completa, mas sim relativa. Imaginem se a gente pensasse que a vida que eu tenho hoje é feliz. Eu sou feliz. Projetem essa felicidade para o mundo espiritual. Ela é imensamente mais significativa. Tá? E na questão 921, Allan Kardec, em sua sabedoria, né, de professor, ele pergunta: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? E a resposta é a seguinte: o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua infelicidade, praticando a lei de Deus, que é a lei do amor que Cristo veio nos ensinar. Ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência nesse plano grosseiro. Então, cabe a cada um de nós buscar essa felicidade através das nossas ações, das nossas expectativas, né? E tentando fazer uma conciliação com aquilo que é real. Na questão 922, seguindo nesse mesmo pensamento sobre a felicidade, a pergunta é a seguinte: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? E os espíritos nos dizem: para a vida material, a posse do necessário; para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então precisamos sim, estamos no mundo material, precisamos trabalhar, existe a lei do trabalho, e é uma lei dentro da lei divina, né? Mas o que nós devemos fazer? Não dar mais ênfase ao que é material do que aquilo que é espiritual. Porque somos, queridos irmãos, espíritos eternos. E falando também dos 4 elementos da vida corporal. Quais são os 4 elementos da vida corporal? Nascer, morrer, envelhecer e adoecer. Então todos nós passaremos, né, por esses 4 elementos da vida corporal. Tem uns que a gente não precisa comentar, né? Mas quando a gente fala de morrer, a gente sabe que muitas pessoas criticam a própria doutrina porque a gente fala sobre esse assunto, porque isso é natural, faz parte da lei, todos chegaremos lá um dia. E muitas pessoas evitam de falar sobre esse assunto como se nunca fossem morrer, como nunca tivessem que se preparar para envelhecer, para adoecer, né? E muitas pessoas também, o que é mais assustador, né? O envelhecer é algo muito difícil, né? Porque a gente muitas vezes é tão apegado ao nosso corpo físico somente, deixando o nosso espírito de lado, que a gente acaba, né, ficando assim de forma muito tristonho, né? Onde achando que a felicidade não existe, porque eu vou envelhecer. Nós vamos todos envelhecer, né? E essas são, meus irmãos, as vicissitudes, né, da vida corporal. E elas vão acontecer, queiramos ou não queiramos, né? Ela vai acontecer para todos nós. E existe também
algo que a gente chama de causa e efeito, conhecida como reencarnação. Então, na trajetória da nossa felicidade, né, da busca da felicidade, a gente se depara com isso também, né? Há 2 palestras atrás, a irmã Valéria falava sobre a escala dos espíritos. E nós estamos nessas escalas. Temos características, né, daqueles espíritos. E a gente tem que entender que a reencarnação existe e ela existindo, nós temos dívida sim. E muitas situações que muitas vezes para nós nos trazem felicidade são aqueles resquícios, aquelas dívidas, aqueles assuntos mal resolvidos, seja dessa encarnação ou, né, das anteriores. Então, queridos irmãos, se a expectativa de cada um de vocês é não morrer, não envelhecer e não adoecer, eu sinto dizer para vocês, mas a felicidade não é desse mundo. Porque isso é natural de cada um de nós. Mas nessa trajetória onde estamos, podemos, como fala a questão anterior, dar o melhor de cada um de nós para que a gente possa, né, pôr em prática todos aqueles aprendizados que tivemos no plano espiritual antes de programar essa nossa encarnação atual. Na questão 925, então Allan Kardec pergunta: por que Deus beneficia com os bens da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? Por que, meus irmãos, essa pergunta? Porque muitos de nós só visualizamos a felicidade naquilo que é material. Então, aquele que tem é considerado uma pessoa feliz? E olha a resposta. Esse é um favor aos olhos daqueles que não enxergam além do presente. Mas sabei-o, a fortuna é uma prova geralmente mais perigosa que a miséria. Então a gente acha que naqueles lugares onde a gente vê, né, tudo que pode se encontrar de material, né, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, a gente acha que lá mora a felicidade. E muitas vezes a gente se engana. Que muitas vezes numa casa simples, humilde, com pessoas humildes, é lá dentro que a felicidade mora, né? E os nossos familiares, né, como é que eu vou colocar para vocês? Como a gente nasce, né, antes dos nossos pais, acho que todos aqui nasceram antes dos pais, né, com certeza. A gente sabe que os irmãos que nasceram antes, muitas vezes, podem partir depois. Mas a gente sabe que a gente não nasceu junto. Que a gente vai desencarnar em situações diferentes. A gente não vai desencarnar juntos, né? Por isso que a gente tem que entender que nessa trajetória, a gente precisa fazer o melhor para nós, para a nossa evolução, e também para aqueles que são membros da nossa família, que estão junto conosco nessa caminhada. Porque muitas vezes as dificuldades estão justamente dentro das famílias. Por quê? Porque Jesus nos coloca nascendo juntos justamente para quê? Para o perdão, para a reconciliação, para o aprendizado. E seguindo na questão 927, falando ainda desse tema, diz assim: o supérfluo não é, por certo, indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a desgraça daqueles que estão privados do necessário não é real? E olha a resposta. O homem não é o verdadeiro desgraçado, senão quando sente a falta daquilo que lhe é necessário para a vida e a saúde do corpo. Essa privação é talvez a consequência de sua própria falta, então ele só deve queixar-se de si mesmo. Se a falta fosse do outro, a responsabilidade caberia a quem a tivesse causado, né? Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa em situação muito difícil, materialmente falando. E a gente olha e diz, não, mas, tipo, é o karma dele. Ele vai ter que resolver. Mas Jesus esteve aqui e nos ensinou.
que nós, na nossa possibilidade, devemos ajudar o nosso próximo. Estando ele, talvez, numa situação difícil, né, por consequência da sua própria falta. É nossa obrigação. Queridos irmãos, a vida corporal aqui na Terra, né, essa nossa vida que estamos, ela é uma trajetória. Ela não é o destino de cada um de nós. E muitas pessoas, né, nessa existência, eles acham que essa vida material é a vida definitiva. Por ignorância, muitas vezes, por não conhecer, por não ter chegado ao conhecimento de Deus, né, do ser superior, de que é um espírito encarnado, que move esse corpo físico. E na questão 930, então, que é uma questão mais extensa, Allan Kardec, então, questiona. É evidente que sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, o homem sempre encontraria um trabalho qualquer que o pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição? Mas entre as pessoas que não têm preconceitos ou que os põem de lado, não há as que têm impossibilidades de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da sua vontade? E a resposta, meus queridos, ela é chocante. Ela diz assim: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Devo trabalhar um pouquinho mais para conseguir alcançar um pouco de alimento para o meu semelhante. Devo trabalhar sim por mim, pelos que são a minha responsabilidade e para ajudar, né, um pouco aqueles que realmente têm a necessidade. E com relação às classes sociais, por que as classes sociais sofredoras são mais numerosas do que as felizes? Então, queridos irmãos, as classes que chamamos sofredoras são mais numerosas porque a Terra é o quê? Um planeta de prova e expiação. A felicidade aqui, ela não é absoluta, ela não é completa, ela é relativa, né? E outra questão muito interessante, que essa mexe com o coração de cada um de nós, e é uma pergunta maravilhosa. Ela diz assim, ó: por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Aonde nós estamos aqui nessa questão? Porque a gente não consegue ainda, por estar no mundo de provas e expiações, ser totalmente bom ou totalmente ruim. A gente oscila, né? Isso é natural. Nós estamos aqui fazendo uma prova daquilo que a gente aprendeu antes de encarnar. Então é natural que em situações da vida a gente haja de forma errada. E em situações a gente, né, com o crivo da consciência, a gente age, né, de forma correta. E a resposta é a seguinte: pela fraqueza dos homens, os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos. Não sejamos tímidos, meus irmãos. Não sejamos tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância, né? Então, quando nós deixarmos essa timidez de lado, né, o bem vai estar presente na nossa vida, naqueles que convivem conosco, na nossa comunidade, no nosso trabalho e, por que não, no nosso planetinha Terra, né? O nosso planeta escola Terra, onde estamos. E na última questão, que é uma questão mais extensa, né? O que Allan Kardec nos traz? É a questão 933, tá?
ela diz o seguinte: se o homem, em geral, é o artífice dos seus sofrimentos materiais, sê-lo-á também dos sofrimentos morais? Então, se temos dificuldades materiais nessa existência que estamos, que talvez, né, não deixe a gente sentir essa tal felicidade, nós também somos, né, os artífices daquele sofrimento moral que existe dentro de cada um de nós? E a resposta é a seguinte, parte dela: mas ainda, pois, os sofrimentos materiais são, às vezes, independentes da vontade, enquanto o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade, a avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, enfim, constituem torturas para a alma. Então, se temos dificuldades materiais, temos também dificuldades morais em função do nosso comportamento. E a lei da evolução, a lei divina, ela é uma lei de responsabilização, né? Onde nós devemos ser responsáveis e assumir a liderança do nosso processo de melhoramento, né? Temos que observar em nós as nossas tendências negativas e trabalhar para melhorá-las. Ninguém aqui é perfeito. Nem a que vos fala não é perfeita. Mas procuro a cada dia melhorar em um ponto, um pouco. E todos nós podemos. Seguindo na resposta, como falei, dessa questão que ela é bem extensa, diz assim: inveja e ciúme, felizes os que não conhecem esses dois vermes vorazes. Com a inveja e o ciúme não há calma, não há repouso possível para aquele que sofre desses males. O invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua. Eu não estou dizendo, queridos irmãos, que a gente não deve almejar, que a gente não deve trabalhar, a gente não deve querer, né, os bens materiais para o nosso bem-estar e da nossa família. Mas isso tudo tem que ser dentro da lei divina. Nunca, em hipótese alguma, pensando em prejudicar alguém em função, né, da aquisição desses bens materiais. Outra coisa importante que a gente precisa lembrar aqui é que muitas pessoas, quando tem um ente querido, né, falando desse processo da morte, né, e muitas pessoas têm esse pensamento por falta de orientação e pensa que quando o ser querido, né, desencarna, morre, acontece uma mágica, né, e tudo fica maravilhoso. Não é assim que acontece, meus irmãos. Aquilo que somos hoje, ao momento de desencarnarmos e seguirmos novamente para o plano espiritual, nós seremos os mesmos. Não tem mágica, não acontece mágica. Aquela frase, morreu, descansou. Não tem descanso. A gente continua aprendendo, evoluindo no plano espiritual. E pensando, né, nas nossas atitudes, então, aquela pessoa que abusou do dinheiro, né, como falava a questão ali atrás, que muitas vezes o dinheiro, ele é uma prova. Porque eu sou tão avarento, que Deus me dá essa prova. Ó, você vai ter dinheiro. Vai ter muitos bens materiais para administrar. Mas você vai ter que usar esses bens em prol dos outros, dando trabalho, auxiliando uma associação beneficente, né? Não sendo tão apegado a ele e fazendo ele frutificar, né?
Então, aquele que abusou de dinheiro, o que acontece? Ele vem na próxima encarnação sem dinheiro. Aquele que abusou do corpo físico, vem como? Com o corpo frágil e debilitado. Eu não sou feliz, eu não sei o que é felicidade, porque eu tenho um corpo debilitado, eu tenho um corpo doente. Aquele que iludiu, né, com o falso amor, o que acontece? Ele experimenta a solidão, o abandono, a traição, a infelicidade. E seguindo mais uma partezinha então da resposta dessa questão, diz assim: o homem é infeliz geralmente pela importância que liga as coisas deste mundo. A vaidade, a ambição, a cupidez, fracassadas o fazem infeliz. Se ele se eleva acima do círculo estreito da vida material, se eleva o seu pensamento ao infinito, que é o destino das vicissitudes da humanidade, lhe parecerão mesquinhas e pueris, como as mágoas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que representava a sua felicidade suprema. Então, um círculo estreito. Precisamos elevar o nosso pensamento a Deus e pedir a Ele, essa luz. Então, pensando na tal felicidade, nascer, morrer, adoecer, envelhecer. As memórias, a gente muitas vezes não lembra do que a gente foi, o que a gente viveu, e isso é uma bênção também. Os nossos karmas, as nossas dívidas, tudo isso faz parte da nossa programação dessa vida corporal. Não viemos para ser felizes. Isso é certo? Ou é errado? Depende. E depende da nossa expectativa. Quais são as nossas expectativas para esta vida? Por quê? Muitas situações são como são e a gente não consegue mudá-las. Principalmente quando a gente fala de pessoas. Vocês sabem quem que é a pessoa que vocês conseguem mudar? Obrigação de pai e mãe é sempre orientar filhos, Mas a única pessoa que a gente consegue mudar somos nós mesmos. E muitas vezes a gente fica muito triste, por quê? Porque a gente gostaria de ajudar e a pessoa simplesmente não quer. E falando sobre programa de felicidade. Então a gente já falou várias coisas, mas nós precisamos pensar honestamente no nosso programa de felicidade. Qual que é o nosso programa de felicidade? Educar as nossas expectativas. E para educar as nossas expectativas, nós precisamos do quê? De aprender conteúdos que vão aprimorar as nossas expectativas. Porque a gente pode levantar um problema, mas a gente também tem que pensar na solução dele. E no final dessa questão, então, ela nos fala: esta consolação ele a encontra no sentido cristão, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, e no espiritismo, que lhe dá a certeza do futuro. Então é em Cristo. Não tem uma fórmula mágica para que alcançamos a felicidade relativa nesse mundo. É seguindo Cristo. E para seguir alguém, a gente tem que conhecer. Conhecemos o Cristo. Para que a gente possa também ser seu discípulo e colocar em prática aquilo que Ele nos deixou. E infelizmente ou felizmente são as vicissitudes, as dificuldades da vida que fazem muitas vezes a gente progredir.
E tem uma frase que diz que às vezes até um pé na bunda manda a gente para frente, e é bem verdade. Tem muitas dificuldades que fazem a gente ver a nossa realidade, né? Pensar na nossa felicidade de uma forma diferente, né? E quando eu educo as minhas expectativas, eu consigo fazer um projeto de felicidade maduro para esta vida que aqui estamos, né? E nós podemos e devemos fazer esse projeto maduro, né? Nós somos espíritos imortais, somos espíritos eternos, né? E devemos utilizar o que é material, sim, mas pensar, acima de tudo, naquilo que é espiritual. E falando então sobre esse projeto de felicidade, vamos elencar alguns itens que a gente pode estar fazendo, né, para nos projetar para essa felicidade, né? Plano de pagamento dos débitos carnais. Então, tem muitas dívidas que nós estamos pagando, né? Porque elas são o quê? Elas são um processo de purificação da nossa alma. E não adianta a gente brigar, né? A gente tem que ser mais amável e tentar lidar com elas de uma forma mais tranquila. E amar, queridos irmãos, amar é felicidade. Doar é felicidade. Se doar é felicidade. Caridade é felicidade, né? E uma frase bem interessante que eu trouxe para a gente refletir diz assim: não deixa a gratidão do outro controlar o seu amor. Então, eu não preciso que me sejam gratos, né, para me auxiliar, para me doar, para me amar. E outra frase interessante diz assim: não deixe a perversidade do outro controle a sua idoneidade. O erro nunca é de quem confia. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, mas eu não vou fazer caridade, eu não vou ajudar porque aquela pessoa não vai usar aquilo que eu doei a ela de forma correta. O problema não é teu, meu irmão. O problema é daquela pessoa. Então, Deus ama a cada um de nós. Quem é pai e mãe sabe que a gente ama os filhos, independente da forma que eles agem, dos erros que eles cometem. Deus é nosso Pai, Ele nos ama a nós e a toda a humanidade. E muitas vezes quando a gente pensa no amor de Deus, a gente pensa que Deus só ama as pessoas que são boas, ao nosso ver. Não, queridos irmãos, Ele ama todos, inclusive aquele nosso irmão que nos prejudica, aquele irmão que faz maldade, ele também é filho de Deus. Mas ele está ignorante do amor divino por enquanto. Mas Deus não deixa de amar. E Ele tem sim a esperança, né, como pedagogo que nós, toda a humanidade, se auxilie, né, em termos de ser humano, em termos governamentais, que todos se auxiliem e se ajudem, né? Então, esse também é um projeto, né? É um projeto falando em felicidade da humanidade toda. E o que é bem importante também para a gente ser feliz é a conexão com a fonte divina. É a conexão com o Criador. E essa conexão, ela precisa ser um projeto diário. Diário que eu digo assim, todo dia, né? Ter aquela conversa com Deus, né? Falar para Ele o que a gente sente, pedir para Ele as suas orientações, assim como o nosso anjo da guarda, que está sempre conosco. E se a gente fazer essa conexão com Ele, a gente vai escutar o que Ele tem para nos dizer, né? E Deus sabe de todas as coisas. E Deus não vai descer para errar com nós. Mas Deus nos coloca aqui para que a gente ajude uns aos outros. E muitas vezes, queridos irmãos, quando a gente deseja muito algo para alcançar essa tal felicidade, né? E essa tal felicidade, esse algo não chega, né? Pode ser que a gente ainda não tenha o merecimento, né, desse alcance.
né? Por isso que a gente precisa educar as nossas expectativas, né? E enquanto nós estivermos no mundo de provas e expiações, nesse planeta escola, onde estamos aprendendo, não podemos ter a felicidade completa, né? Mas sim a felicidade relativa. Então, queridos irmãos, vamos pagar com alegria, vamos devolver ao outro com alegria, vamos nos conectar a Deus, né? E assim seremos felizes, sim, de uma forma relativa no planeta Terra. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a equipe espiritual do Grupo Espírita Corrente do Bem, aos nossos anjos guardiões, que nesse momento derramam sobre cada um de nós uma cachoeira de água divina, limpando os nossos corpos. Nesse momento, peço a cada irmão aqui presente que mentalize a sua casa e todas as águas que tem na sua casa e também dos entes queridos. Pedimos aos irmãos espirituais que nesse momento derramem sobre as águas aqui presentes e para aquelas dos vossos pensamentos o azul da harmonia, o rosa do amor, o verde da cura, o amarelo da inteligência e o violeta da proteção. O nosso corpo também é água, está recebendo as bênçãos divinas nesse momento. Agradecidos a Deus por mais um conhecimento recebido, vamos seguir retornando a nossos lares com o amor de Jesus em nossos corações. Que assim seja. Uma boa noite a todos